Artigo 3º-C do CPP. Nós vamos continuar os estudos desse dispositivo que cria o juízo de garantias no nosso país. Eu quero lembrar a você que a eficácia desse texto legal, ela está suspensa por força de uma liminar deferida pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, e que ele ainda não marcou o julgamento do mérito da ADI proposta contra esse texto que criou um juízo de garantias no nosso país. Agora, é importante o nosso estudo para que daqui a pouco, quando for julgado e o texto for declarado constitucional, você já domina esse conteúdo já. Agora, acompanhe a leitura do texto. Artigo 3º-C. A competência do juiz de garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 desse Código. Nós vamos ler cada item do dispositivo legal e comentando progressivamente com a leitura. Esse foi o caput. E você já percebeu, já identificou que o caput traz uma regra de fixação de competência, determinar qual é a competência do juiz de garantias para poder julgar os casos. Ele de cara já diz que ele tem a competência para apreciar todas as infrações penais. Aí ele cria a restrição, exceto as de menor potencial ofensivo. Então, os crimes de menor potencial ofensivo, que são julgados pelo Juizado Especial Criminal, eles não passam pelo juízo de garantias. E mais, a competência se encerra, ela cessa, ela acaba no momento de recebimento da denúncia ou da queixa na forma do artigo 399. Então, o juízo de garantias, ele vai até o recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, ele tem que abrir mão da competência. O processo passa por uma distribuição e vai para um juízo comum, uma vara comum que julga crimes todos os dias. Ali naquela vara, o juiz vai colher a prova perante ele e depois proferir um julgamento. O juízo de garantias não colhe prova judicial ali, ele só colhe as provas preliminarmente, como nós já vimos no vídeo anterior do artigo 3º-B. E ele se encerra, a sua competência se encerra a partir do recebimento da denúncia ou da queixa. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Qualquer pedido de cautelar, de revogação de cautelar, qualquer questão que estiver pendente de ser decidida, ela também sai da competência do juízo de garantias e se transporta para a nova competência, para o novo magistrado, para o novo juízo que vai julgar aquele caso, que vai instruir agora, vai fazer a instrução judicial e vai julgar aquele caso. Então ela sai, né? Ela se transporta. Então o juízo de garantias não tem mais competência nenhuma sobre pedidos que estavam tramitando com ele até o recebimento da denúncia. Porque recebida a denúncia, se encerrou a competência dele. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz de garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Esse dispositivo ele é muito interessante, porque ele cria uma regra de independência entre os juízes. Mostra que o juiz que recebe a ação penal, que vai ser o titular da ação penal, ele não fica restrito, ele não fica adstrito
a posição adotada pelo juiz de garantias. Ele pode se posicionar de forma diferente do que o juiz de garantias, principalmente em uma medida cautelar aplicada ao investigado. E aqui ele traz mais, ele traz uma regra específica que determina, que obriga que o juiz instrutor, o juiz que recebe a ação penal para instruí-la, esse juiz ele deverá reapreciar a necessidade de se manter aquela cautelar ou não deferida pelo juiz de garantias. Vou te dar um exemplo prático. O juiz de garantia determina a prisão preventiva do investigado. Você, advogado, fez uma petição, pediu a ele que revogasse, você defendeu lá os fundamentos mostrando que não era mais necessária a prisão preventiva daquele cidadão, que não é necessária. O juiz de garantias diz que não, que é necessária sim. Só que aí ele recebe a ação penal. Ele recebe a ação penal e, por consequência, ele tem que mandar a ação penal para distribuição livre do Fórum Criminal. E o novo juiz que recebe essa ação penal e que vai ser o instrutor da ação penal, de acordo com essa regra do parágrafo 2º, ele é o que, gente? Ele é obrigado a reapreciar a necessidade de se manter aquela prisão cautelar. E ele tem que fazer isso no prazo de 10 dias. É o que está aqui na lei. Claro, eu lembro a você, como já fiz no início do vídeo, que a eficácia desse texto está suspensa por força de uma medida, de uma liminar deferida pelo ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Adiante, parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para o apensamento em apartado. Esse dispositivo, esse texto legal, ele é sensacional na prática. Por quê? Quando você não transmite, não transporta para o juízo instrutor a prova preliminar que foi produzida no juízo de garantias, claro que há uma exceção, você prestou atenção no texto, que é aquela prova irrepetível, a perícia, a interceptação telefônica, a quebra de sigilo bancário, essa se transporta. Mas aqueles depoimentos prestados na esfera policial não se transportam. E aqui traz a regra de que eles ficam acautelados, eles ficam guardados na secretaria do juízo de garantias, e o advogado de defesa e o promotor de justiça podem ter acesso a esse conteúdo, podem pedir acesso a esse conteúdo para estudar o caso. Só que esse conteúdo ele não vai para o juiz instrutor. Por que que ele não vai? Porque o juiz de garantia, a regra do juiz de garantias é justamente impedir que o juízo instrutor se contamine com o conteúdo preliminar, aquele conteúdo recebido diretamente de investigação policial, de conversa com o delegado, de conversa com o promotor. Esse conteúdo legal, senhores, senhoras, ele consagra um sistema acusatório pleno, aonde acusação e defesa fazem uma instrução par a par, com igualdade de armas, e não contamina o juiz instrutor. Isso é muito bacana. Então, você sabe que você tem a exceção, como nós já dizemos, já falamos, que são as provas irrepetíveis. As provas irrepetíveis, ou as provas que foram antecipadas, que tivemos uma produção de prova antecipada, essas são transportadas. Agora, as provas que não foram irrepetíveis, elas ficam acauteladas
no cartório do juízo à disposição da acusação e da defesa para que possam estudar. E por fim, para encerrar a análise, o comentário do artigo 3º-C, temos o parágrafo 4º, que diz: acompanhe a leitura. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias. O parágrafo 3º anterior já afirmava que o conteúdo ficava guardado na Secretaria à disposição das partes. Para não ter nenhum tipo de dúvida, para que a advocacia, para que os investigados não sofram violações no dispositivo, no seu exercício de defesa, o legislador criou um dispositivo específico, aonde ele de forma clara, objetiva, deixa assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias. Para que não haja dúvida nenhuma, para que seja inquestionável, para que a acusação tenha acesso, para que a defesa tenha acesso, o legislador optou por trazer esse texto claríssimo e objetivo, para que nós não soframos com nenhum tipo de violação da ampla defesa, do contraditório e dos direitos e prerrogativas do advogado. Espero ter contribuído. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.